Capítulo de número 3, como eu falei, é a consequência dos dois primeiros capítulos. O 1 entra no 2 e o 2 vai ter conclusão no 3. O 3 é interessante, porque a mulher que foi lançada fora e automaticamente ela já estava em posse de outro homem, no caso o Baal, espiritualmente falando, ou outro marido, fisicamente falando, mas na verdade aqui tem um retorno. E esse retorno simbolizava o quê? Que Deus traria de volta o povo dele, a mulher dele, olha só. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Olha só, aqui tem uma conotação interessante. Capítulo 3 apresenta justamente, quando ele fala assim, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Parece que o Oséias estaria tomando uma outra mulher pertencente ao marido, a uma pessoa, mas não é isso. Na verdade, a conotação, a tradução correta seria volta a amar uma mulher. E a amar uma mulher seria aquela mulher que já não é considerada sendo dele, porque automaticamente ela já está fora. Vamos entender como é que funcionava no Antigo Testamento. Quando uma mulher, melhor dizendo, ela adulterava, o marido dava a carta de divórcio se quisesse, hein? Porque senão fazia com que ela fosse apedrejada em praça pública. Mas em alguns casos, para abafar a situação, o que não seria o correto, era feito o seguinte, simplesmente liberava e mandava embora. Então aqui dá a entender o que? Essa mulher não foi apedrejada, ela adulterou contra Oséias. Dá a entender de que ela se namorou de outro, o Oséias liberou, e aí ela foi e se casou com outro elemento. Só que nesse novo relacionamento, ela vai ser ou uma escrava, ou uma pessoa que vai ficar jogada. Então quando ele fala, vai amado de seu amigo e adúltero, porque ela adulterou, aí ele fala, mas como o Senhor ama os filhos de Israel, então está mostrando direto, que ele lançou Israel no cativeiro, mas ele vai recolher. Aí ele fala assim, ainda que eles olhem para outros deuses, ou seja, ainda que sejam infiéis, e amem bolos de uvas, os bolos de uvas nós já falamos muito, principalmente lá em Jeremias, quando fala de Instar, né? Quando fala das deusas pagãs do planeta Vênus. Então ali tinha aquela adoração e fazia-se esses bolos de uva para justamente favorecerem, adorarem essas divindades. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, meu povo é infiel, está na idolatria, serve a outros deuses, mas mesmo assim eu os amo. Sinal de que tinha que recolher a mulher de volta. 2. E a comprei para mim por 15 peças de prata. 15 peças de prata. E um homer de cevada, e meio homer de cevada, olha só, hein? E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Olha só o que está acontecendo aqui. Essa mulher que estava na mão de outro, aqui não fica claro se ela era uma escrava desse cidadão, e aí você teve a necessidade de pagar, ou ela voltou para a casa do pai, que isso acontecia em Israel, a mulher quando saía do marido voltava para a casa do pai e voltava a ser protegida por ele. E aqui no caso, o Oséias tinha que pagar por ela. Pagando por ela, veja bem, ou ele estava libertando essa mulher de uma escravidão, de uma escravatura, ou ele estava pagando novamente o dote por ela a seu pai. Aí a questão toda é o seguinte, ou uma ou outra vai dar no mesmo. Eu acredito mais na primeira hipótese, porque a primeira hipótese simboliza muito mais o cativeiro. É o período que Israel está sofrendo na mão do estrangeiro, e o estrangeiro é Baal, o estrangeiro é o amante. Então, na verdade, como está comercializando, ele foi lá e pagou pela vida dessa pessoa e trouxe-a de volta. Sinal de que Deus traria o povo dele de volta do cativeiro. Aí ele fala no 4, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafins. Moral da história, é o período em que Israel ficará fora da terra, está fora da terra. Período que eles não têm o cumprimento dos mandamentos e as ordenanças do Senhor. 5. Depois tomarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus. Olha só aí. E Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Veja, no fim dos dias. Milênio puro. Até porque no milênio tem a volta de Israel,
a redistribuição das tribos, como nós vimos em Ezequiel, né? 48, principalmente, 47 e 48. E aqui nós temos uma referência interessante. Davi será o rei. E nós sabemos que já em várias escrituras fala da presença de Davi no fim dos tempos. Porque nós sabemos que Davi faz parte da igreja e volta com Cristo. E automaticamente, Davi voltando, ele é rei em Israel, porque Jesus ele é rei de Israel, mas é senhor do mundo. Então, na verdade, o Davi é como um corregente. É mais ou menos o seguinte: o plano celestial, você tem o Senhor e Jesus, ok? Para compreensão, na verdade os dois são o mesmo. Agora, na visão humana, você tem Jesus, que é o Senhor, e Davi, que aí representa Jesus. Então é mais ou menos isso. Na comparação celestial, Deus Pai e Deus Filho. Na colocação terrestre, você tem Jesus e Davi. Por isso que o Salmo diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, era uma prefiguração do que aconteceria no milênio. Mas o capítulo 3, vejamos, ele não está tomando uma outra mulher. Ele está recuperando aquela mulher que foi simplesmente entregue ao cativeiro. E você viu que nesses 3 capítulos aqui, foi totalmente desmistificado uma série de coisas que é falado por aí, mas na verdade quando se fala é porque não se compreende. Abordando dessa forma, lendo dessa forma, interpretando da forma correta, com uma boa hermenêutica, você terá uma plena compreensão do fato narrado aqui biblicamente falando. Este foi Oséias, capítulo de número 3.